Mas essa minha mesa tá uma maravilha, né? Que beleza isso, né? Muito bom. Opa. Alô? Fala, Mano Manezinho! Faz tempo que você não aparece. Como estão as coisas? Hã? Greve do quê? Central sindical? Quem que esse povo pensa que é? Certo, certo. Não, vamos resolver isso aí. Ah, tá. A gente já filiou a federação, a confederação? Esse sindicato nosso tá bombando, hein? E aqueles invejosos do outro? Já se foram? Ah, beleza. Vamos lá. Ah, você viu, né? Você viu meu presente? Legal, né? Quem ia gostar dele era o Eduardo Costa e o Leonardo. É, só um cabaré tá minha mesa. Tá uma beleza. Um abraço. Até mais, Manezinho. Tchau. Aí, malandragem, você viu? Né? Tá igual um cabaré minha mesa. O Manezinho tava falando que estão querendo, umas tais de centrais sindicais, estão querendo fazer greve. Será que pode? Será que não pode? Depois a gente vai saber disso lá quando eu falar de greve. Mas vamos falar o que é essa central sindical, né? Porque estamos na dúvida. O que é esse troço de central sindical? Eu fui lá e pesquisei e descobri o que é uma central sindical. Eu vi aquelas bandeiras, CUT, CGT, Força Sindical, e falava, quem que são esse povo aí? Quem que esse povo está se metendo aqui nos meus negócios sindicais? Fui descobrir então que central sindical, ela é formada só de empregados. Então não tem central sindical para nós aqui, sindicato das empresas de transporte individual de passageiros. Só tem a CUT, a CGT, a Força Sindical, só tem uma central sindical vinculada os sindicatos, federações e confederações de trabalhadores. Sim, essa já é a diferença principal. Então, central sindical só tem de trabalhador, não tem de patronal, não tem de empregador, não tem central sindical patronal. Né? Muito legal, né? Mas o que é central sindical? O que é esse negócio? A central sindical é uma associação, não é realmente uma organização sindical. Ela foi criada como uma associação. Uma associação de quê? Uma associação de sindicatos, de centrais, de sindicatos, de federações e confederações. Então, os sócios, os associados das centrais sindicais são as confederações, federações e sindicatos. Mas assim, eu ainda não estou entendendo muito bem isso. Eu vou ter que fazer 2 momentos para falar disso. Antes de 2008 e depois de 2008. Falar de central sindical a gente tem que dividir nesses 2 momentos legais, tá? A gente está falando de legislação, um momento legal. A central sindical a gente sabe que teve grande importância até na história brasileira, na redemocratização da história brasileira, né? Na Diretas Já, com forças dos sindicatos dos metalúrgicos e com a criação de centrais sindicais, associações de sindicatos, já que o sindicato estava vinculado ao Estado de alguma forma, né? Como eu falei lá no início, das questões de liberdade sindical, intervenção do Estado e tal. As centrais sindicais foram uma forma de se libertar da estrutura rígida sindical, porque a estrutura sindical brasileira é uma estrutura regulamentada, e por ser uma estrutura regulamentada e considerada no sistema de liberdade sindical intervencionista, a central sindical é uma forma de se romper com essas regrinhas. É quase como um sistema desregulamentado utilizado no Uruguai. Por quê? Juntam-se várias sindicatos, federações e montam centrais. Tanto que as centrais nem respeitam a base territorial mínima de um município. Você pode ver que tem 2 centrais sindicais com sede nos mesmos municípios. São Paulo é rica em centrais sindicais, né? A gente vê sede da Força Sindical, sede da CUT, quer dizer, você vê que atuando na mesma área. E elas fizeram parte da redemocratização, na luta da redemocratização das Diretas Já, então tiveram seu papel importante nessa época, e depois passaram a atuar como agentes especificamente sindicais, após a democratização.
ou a redemocratização, principalmente com a Constituição de 88. Né? A partir daí, o papel sindical dela é muito mais evidente do que o papel político. Então o papel da central sindical aí fica muito mais evidente que o seu papel simplesmente político. E a central sindical, não sei se alguém lembra, mas deve se fazer puxar aí, que no dia de 1º de maio, o que é dia de 1º de maio? Festa do trabalhador, dia do trabalhador, dia do trabalho. E na festa do trabalhador, se alguém lembra, vê se vocês aí puxam na memória. Puxem na memória. Lembram que havia até uma competiçãozinha entre a CUT e a Força Sindical em São Paulo no dia do trabalhador, na festa do trabalhador, com shows, distribuição de prêmios, distribuía-se apartamentos, teve sorteio de apartamento. Olha para vocês verem, de carros, bicicletas e diversos prêmios, além dos shows o dia inteiro. Havia uma disputa essas duas centrais sindicais maiores, né? Claro que tem outras, como eu falei, tem a CGT e tem outras, mas essas duas, elas têm uma visibilidade muito grande por causa do seu papel também atuante na política. Né? E eles disputavam isso. Quando o Molusco, que estava lá no velório do Fidel, ele estava lá, quando o Molusco assumiu a presidência, com todo respeito, ele assumiu a presidência, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assumiu a presidência, ele é oriundo desse grupo. Todos sabemos que ele é oriundo dos metalúrgicos, que ele é oriundo das centrais sindicais, e ele tinha que retribuir esse apoio, essa visão sindical dele. E aí é o marco da central sindical. Então a central sindical, ela é uma forma até 2008, e a partir de 2008 ela muda. Lembrando que a forma dela antes de 2008 é uma forma prevista na Constituição, não tem nada de ilegal. É uma forma associativa. Ela não é uma forma sindical, não é uma organização sindical que faz parte da estrutura sindical brasileira. Ela é uma forma de associação. A livre associação, como você quiser montarmos uma associação de alguma coisa. Tá? Mas olha que interessante, a associação depende da mensalidade dos associados. Tá aí as festas do trabalhador com sorteios. Porque eu preciso manter os meus associados para me manter o caixa, para mim ter associação economicamente viável. Qual que era a reivindicação deles para o ex-presidente Lula? Simples. Uma parte do bolo sindical. O que é o bolo sindical? O que é o bolo sindical? O bolo sindical nada mais é do que a distribuição da receita da contribuição sindical obrigatória. Contribuição sindical obrigatória, aquela que todo mundo tem que pagar todo ano, independente de ser filiado, não ser filiado, é aquela de caráter tributário. É praticamente um tributo. A natureza é tributária. Então todo mundo paga, filiado, não filiado. Se você é trabalhador, você deve saber, deve lembrar que todo março, um dia do seu salário é descontado a título de contribuição sindical. Seja você ativo sindicalmente, filiado a sindicato ou não. Todo mundo colhe. Isso acontece também com as empresas. As empresas profissionais liberais, se existirem sindicatos, aquelas atividades terão que recolher contribuição sindical. Isso é uma conversa para depois, quando a gente falar de receitas. Tá? Que eu estou muito interessado em receitas para o nosso sindicato funcionar bem. Né? Mas voltando à central sindical, qual que era a reivindicação principal das centrais sindicais ao presidente Lula? Repartir o bolo sindical para eles. Porque até então, eles viviam de forma associativa. Né? Então, dessa forma, o presidente encaminhou ao Congresso, que foi aprovada, a Lei 11.648 de 2008. Lei 11.648 de 2008. O que essa lei faz? O principal objetivo dessa lei foi dois. Acho que os dois principais objetivos são esses. São repartir o bolo sindical para a central sindical, para as centrais sindicais, e criar uma cláusula de barreira para que não se explodam centrais sindicais no país, de qualquer forma sendo criadas, da forma que era feito antes de 2008. Que era só se associar a sindicatos, federações, confederações, ou sindicatos e formar uma central sindical, porque era de caráter associativo. A partir que eu tenho uma lei, eu tenho uma regulamentação do que é uma central sindical. Não que ela deixou de ser associativo, que a gente vai ver aqui o artigo da lei que conceitua a central sindical. Então, traduzindo
essa lei. Vamos traduzir esse negócio aí, esse bolo que foi mandado para lá. Olha, eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus sindical. Essa é a tradução dessa lei. As centrais sindicais pegaram o bônus e não ficaram com o ônus sindical. O que é o ônus sindical? Toda a regulamentação fechada de quantidade de sindicatos para criar federação, confederação, de atuação, de forma de criar, limite de diretor, todas as regras da estrutura sindical brasileira, não ficou. A questão da unicidade sindical, que não precisa respeitar, tudo isso você não ganhou. E o bônus ganhou dinheiro, né? Faz-me rir. E como isso aconteceu? Olha aqui, vamos considerar primeiro o que é a central sindical. O artigo 1º diz que a central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas. Então, para que serve uma central sindical? O artigo 1º vai dizer em seus incisos 1º e 2º. Inciso 1º do artigo 1º da Lei 11.648 de 2008. Coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas. E, inciso 2º, participar de negociações em fóruns colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Então está aí a função da central sindical. É um órgão de cúpula, lá de cima, de topo, participa de fóruns de discussão sobre questões dos trabalhadores quando estiver envolvido trabalhadores, quer dizer, quando for tripartite, né, Estado, trabalhadores e empregadores. E também coordena essa representação sindical, organiza essa representação sindical em relação aos seus filiados, aos sindicatos e confederações e federações filiadas a essa central sindical. É para isso. E o conceito que você não falou até agora, que você falou que está no artigo 1º, tá no parágrafo único do artigo 1º. E olha o que é o conceito de central sindical. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nessa lei, a entidade associativa. Prestem atenção, associativa. A entidade associativa de direito privado, composta por organizações sindicais de trabalhadores. Composta por organizações sindicais de trabalhadores. Qual que é a conclusão que eu chego nisso? Ela não deixou de ser associativa. Ela não deixou de ser associação, ela não virou uma organização sindical. Porque se ela tivesse virado uma organização sindical, ia falar, é uma organização sindical formada por sindicatos, confederações e uma quantidade. Não. Aqui fala que ela é uma entidade associativa composta por organizações sindicais. Quer dizer, os seus membros, os seus filiados são organizações sindicais. Olha que interessante isso, né? Lembra? Ônus, bônus? É isso aí. Para vocês verem que loucura é esse negócio de sindical e sindicatos, né? E de onde, qual que é a parte mais importante dessa lei? A parte mais importante dessa lei é que o bolo sindical, vamos imaginar, a gente tem 100% do bolo sindical. Como ele é distribuído, esse bolo sindical, dessa contribuição sindical? Ele é distribuído da seguinte forma: 60% da arrecadação com a contribuição sindical vai para o sindicato que arrecadou. 15% vai para a federação da qual esse sindicato seja filiado. 5% vai para a confederação da qual essa federação seja filiada desse sindicato. Então o dinheiro, 60% fica para o sindicato, 15% vai para a federação que esse sindicato é filiado e 5% vai para a confederação que essa federação que esse sindicato é filiado é filiada. Né? Mas vai distribuir o dinheiro de baixo para cima. E o restante, Agostinho, você sabe fazer conta? Quanto sobrou? Quanto sobrou? Quanto sobrou? Sobrou 20%. 20% ia até essa lei, até a promulgação dessa lei, para a conta especial de salário e emprego. Ia para o Estado, traduzindo. Ia para a conta especial de salário e emprego. Quando foi para fazer a lei, os sindicatos falaram, não senhor, da minha parte do bolo vocês não tiram. Então não tirou da parte do sindicato. As federações e confederações agiram da mesma forma. Olha, da minha parte também vocês não vão tirar. O que foi feito nessa lei? Tirou-se parte do bolo, da fatia
do Estado, da conta especial do salário e emprego. Na verdade, ficou dividido da seguinte forma: 10% fica para a conta especial do trabalho e emprego e os outros 10% vai para a central sindical, da qual essas federações e confederações sejam filiados, esses sindicatos sejam filiados. Então, fazendo uma retrospectiva, repetindo como é dividido esse bolo sindical depois da lei 11.648 de 2008. É dividida da seguinte forma: 60% para o sindicato, 15% para a federação do qual esse sindicato seja filiado, 5% para a confederação da qual essa federação seja filiada, 10% para a central sindical, que esses estejam coligados, estejam fazendo parte, e 10% para a conta especial do salário e emprego. Ou seja, ganhar uma parte do bolo sindical. Essa que é a verdade. Ganhar uma parte do bolo sindical com essa lei. Então, eu já contei para vocês o primeiro motivo dessa lei. Veja que ela continua associação, que não teve nenhum ônus a mais que esse. Só teve o bônus do dinheiro, 10% da fatia do bolo sindical. E tem também foi uma cláusula de barreira, uma necessidade de ter uma quantidade de sindicatos para se criar uma central sindical. Sindicatos, federações, quer dizer, uma quantidade de organizações sindicais. Eu preciso ter 100 organizações sindicais para me formar uma central sindical. Não é óbvio que não é. Gente, tudo malandro. Vocês sabem, eu entendo, vocês entendem, tudo malandro. Tudo malandro. É óbvio que se pudesse criar uma central, porque por ter caráter associativo, eu poderia criar a central sindical torta e à direita. Com a lei, agora eu posso. E olha que vai ser difícil criar uma central sindical. São 100 sindicatos distribuídos, no mínimo em 5 regiões, das 5 regiões do país. Então, 100 organizações sindicais distribuídas nas 5 regiões do país. Então, a regra ficou muito difícil criar uma central sindical. Para proteger, então, a distribuição para as que, claro, já existiam, porque elas já obedeciam o que estavam nessa regra. Tá? É a lei. É o que é. Indignado estou, sim, mas é assim que funciona. Tá certo? Então, essa foi a historinha da central sindical. Para aqueles que não conheciam, passam agora a conhecer. Não tenham medo de bandeira, de central sindical, nem nada disso. São entes que tiveram importância histórica no país, que continuam tendo sua importância, mas é óbvio também que a lei veio trazer muitas benesses a esses órgãos, facilitando muito a gestão principal, que é financeira, desses órgãos. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam. Vem cá, cheguei mais. Não esqueçam. Não esqueçam que central sindical, ela é só de trabalhador. Não tem de empregador, é só de trabalhador. E central sindical, ela é uma associação formada por organizações sindicais. Ela não é dentro da estrutura sindical brasileira. A estrutura sindical brasileira, que tem que respeitar a unicidade, tudo aquele bonitinho, ela é sindicato, federação, confederação. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Like. Curtam os vídeos. Eu fico muito feliz de vocês curtirem, porque cada vez que curtem, eu consigo produzir mais conteúdo. Comentem bastante também, me dê dica, fala, isso aqui tá ruim. Inscreva-se no canal. Beijo, até a próxima. Tchau!